Bom dia! Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 29 de janeiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porquanto irás adiante do Senhor para lhe preparar os caminhos. Lucas, capítulo 1, versículo 76. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus o combate ao rigor e à inclemência. Reflexão. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Allan Kardec, no livro O Livro dos Espíritos, pergunta 876. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos, nesse instante, pedir a Ti que nos ajude a combater ao rigor e à inclemência, para que possamos colocar em primeiro lugar o Teu Evangelho, tratando aos nossos semelhantes, nosso próximo, como gostaríamos que também fôssemos tratados. Amado Mestre Jesus, ampare a todos nós, porque precisamos muito de Ti. Graças a Deus. Meus amigos, só fazendo um parênteses aqui para nós, a agenda da Reforma Íntima do ano de 2023 já está disponível. Você pode entrar lá no Play Store do seu celular e baixar a agenda da Reforma Íntima. Procure lá a Agenda da Reforma Íntima de 2023 e vai aparecer a Agenda Reforma Íntima 2.0. E aí você faz a aquisição da agenda deste ano, tá bom? Meus amigos, quem diria que estaríamos tão perto da Concafras? Faltam 20 dias para a Concafras. Alta Floresta será uma das 6 cidades brasileiras que irá receber a Concafras. E a Concafras é aquele momento de confraternizar, de estudar, de praticar o Evangelho do Cristo. Desde o ano de 1957, que existe a Concafras. Seu Ninfo, o fundador da campanha de fraternidade Alta de Souza, lá no interior de São Paulo, decidiu reunir pela primeira vez os caravaneiros da campanha de fraternidade Alta de Souza. Esta campanha foi fundada no ano de 1953 e ela ganhou corpo tão grande que foi preciso criar a Concafras. E hoje nós já estamos com 67 anos realizando esse grande evento de luz, de consolo, de conforto espiritual a tantos irmãos que participam destas caravanas. E a Concafras hoje já se encontra em vários países, levando o Evangelho do Cristo, a alegria no coração. Então, Alta Floresta, junto com Araguaína, em Tocantins, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Londrina, no Paraná, Macapá, no Amapá, Urandi, na Bahia, e todas essas cidades irão receber a Concafras. Teremos também a Concafras Nacional, momentos online. Então, você tem aí esses dias, são 4 dias aí, dia 18, dia 19, dia 20 e dia 21 de fevereiro, para estudar o Espiritismo. Mas você deseja aprofundar ainda mais no Espiritismo? No dia 11 de fevereiro,
nós vamos iniciar a Global Kardec Brasil, a Escola de Estudos Espíritas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 98466 7110. Meus amigos, hoje, domingo, é o dia de nós realizarmos agora de manhã, a partir das 8 horas, a campanha de Fraternidade Alta de Souza. E no finalzinho da tarde, nós realizaremos o culto do Evangelho online, transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Meus amigos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus há 337 dias. E hoje nós estamos estudando o capítulo 20, versículo 16. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus, capítulo 20, versículo 16. O espírita. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo em que lhes cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. Abstém-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e por isso não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual, na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com o esquecimento do mal. Foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna, corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tem a presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica quanto possível a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz,
infatigável do progresso. Será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. O Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Comunicação de Emmanuel, publicada no Livro da Esperança, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 66. Meus amigos, essa mensagem de Emmanuel nos enche de tapas, né? Cada situação a que nós somos colocados e compete ao espírita um comprometimento maior com o Evangelho. E nós somos aprendizes do Evangelho. E como ainda nessa condição, nós devemos a cada dia trabalhar no nosso íntimo a reforma íntima, nos modificando, tendo tolerância para com os nossos companheiros de caminhada e desenvolvendo no nosso coração a bondade, a fraternidade, o perdão, a mansuetude, a paciência, a benevolência, para que essas virtudes possam se construir em nós. Então, a gente não vai encontrar um espírita perfeito. O espírita é um cristão que tenta praticar o Evangelho do Cristo todos os dias. E como o Emmanuel vai citando aqui, características que nós espíritas devemos cultivar, né? Ainda não estamos 100% e nem vamos ficar nesta encarnação 100% dentro da doutrina, mas é um começo, é aprender hoje, esforçar-se para sempre estar trabalhando na seara do Cristo. Então, o espírita rende, como diz o Emmanuel, rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Então, cultivar essa paz íntima da consciência, evitar que coisas externas nos desequilibrem e assim também possa desequilibrar todo o nosso organismo, nos adoecendo. Então, cultivar uma consciência mais tranquila, mais ligada a Deus, sem revolta, sem ódio, para que a gente possa caminhar. Outro ponto, e aqui a gente não vai conseguir falar de tudo, porque o tempo nosso é curto, mas você que sempre nos acompanha, pode também tirar outros conceitos, outras conclusões, que aqui a gente leva bem raso ainda essas considerações. Mas considera a humanidade por sua própria família. Então, é outro ponto importante da doutrina espírita. A nossa família não é só o reduto familiar do pai, da mãe, dos filhos, mas é toda a humanidade terrena. E quando a gente começa a ampliar esse entendimento da família universal, nós vamos percebendo que o estranho para nós é o nosso irmão. A gente vai perceber que aquela pessoa que está doente, que está passando fome, que está perambulando pelas ruas, também é um parente nosso, é um irmão nosso. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então a gente começa a desenvolver no nosso ser esse amor universal por todos aqueles que estão ao nosso lado. E aí a gente não vai ver o outro como nosso inimigo, como alguém que quer nos agredir. E quando assim fazem, se a gente tem esse conceito em nós, nós não receberemos aquela afronta, porque a gente não compactua com aquele proceder. E aí aquele proceder vai agredir somente o agressor.
é só ele que vai ficar com problemas. Porque quando a gente começa a perceber que aquelas influenciações, aqueles pensamentos destrutivos não fazem parte de mim, então eu também não vou receber aquelas influenciações danosas, por mais que a pessoa esteja ali esbravejando, xingando, tentando nos tirar do equilíbrio. Então, meus amigos, vamos, como nós somos os aprendizes do Evangelho do Cristo, os trabalhadores da última hora, o os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então a gente está nessa categoria. Vamos trabalhar bem no nosso coração, nos dedicar ao Evangelho de nosso Senhor, que é a nossa baliza, que é o nosso caminho, que é a verdade, que é a vida. E aí façamos o bem sempre, para que a gente possa auxiliar. Como diz o Emmanuel, estuda sempre. Então vamos fazer prece, nos unir a Jesus e também a toda a humanidade terrena, a humanidade encarnada e a desencarnada. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que suicidaram. Vamos nesse instante pensar nesses irmãos, deixar brotar do nosso coração uma luz de amor, de alegria, de fraternidade, e vamos emitindo ondas magnéticas benfeitoras a esses irmãos suicidas. E vamos envolvendo-os de amor e de alegria. Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que coordena a legião dos servos de Maria, que leva a esses irmãos suicidas o conforto espiritual que tanto precisam, diante da loucura em que se encontram, dos sofrimentos que o ato do suicídio lhes trouxe. Amado Mestre Jesus, envolve também com seu amor todos aqueles que estão entristecidos, angustiados, com ideações suicidas, aqueles que tentaram suicídio. Que o seu amor os envolva, Jesus, e que esses irmãos possam encontrar a luz divina que existe no coração de cada um deles. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.